Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jobel Casper e hoje eu falarei com você sobre um tema que é sensível em praticamente toda empresa B2B, que é a questão do funil de vendas dentro do CRM. E basicamente não só isso, mas a questão de como esse funil ele é estruturado dentro do seu processo. Porque independe se você utiliza a RDStation, se você utiliza a HubSpot, Salesforce, Zorro, independe. O mais importante aqui, de fato, é o processo que você possui estruturado. Quais são as etapas do funil que você tem lá dentro? Não confundindo muitas vezes, como eu vejo em muitas empresas, confundindo a etapa do funil com a atividade que deve ser realizada. Então eu quero deixar isso muito claro. Eu quero conversar com vocês hoje sobre isso, para falar sobre esse processo, para que você consiga avaliar se na sua estrutura isso está correto ou não. Então vamos começar explicando o que é um funil dentro de uma estrutura de um CRM e por que ele deve ser utilizado. A primeira coisa que você deve saber é o que é CRM. CRM significa Customer Relationship Management. No final das contas é a gestão de relacionamento com o seu cliente. Então, como é que você utiliza essa ferramenta para gestionar como seus vendedores, ou até mesmo você, faz a gestão das suas vendas, do seu processo de relacionamento com o cliente? Então, por exemplo, dentro de cada CRM, a gente pode estruturar vários funis. Pode ter o funil de pré-vendas, o funil comercial, o funil de pós-vendas e assim por diante. O mais comum e aquele que a gente vai falar mais hoje, de fato, é a questão do funil comercial, aquele onde o nosso lead chega e ele passa por todo o processo até a parte onde chega na oportunidade e dá a venda ou dá a perda daquela oportunidade. Então vamos lá. O que eu quero deixar claro com vocês em relação a isso? Dentro dessa ferramenta CRM que a gente está falando aqui, vocês têm que ter com muita clareza quais são os passos que o cliente de vocês deve passar até chegar no momento da venda. Porque cada uma das etapas ela vai possuir uma micro taxa de conversão. E essa micro taxa de conversão ela vai fazendo com que a gente entenda onde existem pontos de melhoria. Então, por exemplo, de sem contato para contato realizado, o sem contato é uma etapa, o contato realizado já é uma outra etapa, aqui por um exemplo. Então, entre elas, existe uma taxa de conversão. Aqui a gente chama de micro taxa de conversão, porque a taxa de conversão final é a taxa de conversão de pessoas que chamam de leads para conversão. Então, vou falar que é 3% a nossa taxa de conversão final. Mas a gente não olha apenas essas, porque para melhorar essa taxa de conversão, a gente tem que trabalhar também nas micro taxas de conversão de cada uma das etapas. Mas eu quero agora dar uma visão geral, e isso daí tem que ser avaliado sempre de empresa por empresa. Quais são as etapas que a gente deveria ter no nosso funil comercial dentro do nosso CRM? Tá? Então vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui. Você tem que avaliar de fato como funciona a estrutura da sua empresa, mas tem que ter clareza o que é cada coisa e para que serve cada uma das etapas. Então eu vou dar o exemplo tradicional de uma empresa B2B. É o sem contato, o contato realizado e a partir disso, do contato realizado, a gente pode começar a quebrar eles em MQL, SQL, oportunidade e ganhou ou perdeu. Né? Esse ganhou ou perdeu, na verdade, é só um status que ocorre quando a pessoa está na fase de negociação, que a gente chama da etapa de oportunidade aqui dentro. Então isso é basicamente um exemplo de etapas de um funil dentro do CRM. E só reforçando aqui, é o sem contato, é o contato realizado e depois disso, o MQL, explicando um pouquinho mais, significa Marketing Qualified Lead, ou seja, uma pessoa qualificada para o marketing. Aqui a gente vai estar entendendo se a gente consegue passar para pessoal de sales já também. Também o MQL, ele também é um status de lead, então é uma pessoa qualificada para o marketing. Da mesma forma, quando é que essa pessoa se torna uma pessoa qualificada para vendas? Quando acontece uma reunião, por exemplo, com o time comercial. E depois de SQL, a gente vai para a oportunidade, porque é o momento que a gente já tem um processo de negociação. E depois aqui, a gente vai para perda ou para ganho, só explicando novamente e dando uma resumida em cima disso, tá? E para que essas etapas existem e para que elas servem? Então vamos lá pelo começo. Quando a gente está na etapa de sem contato, a gente tem que conseguir, nós precisamos o mais rápido possível fazer com que aquela pessoa receba nosso contato. Porque quando e eu sou de uma empresa B2B também tem empresa B2C, mas agora focando na parte B2B aqui, quanto mais rápido a gente consegue entrar em contato com aquela pessoa que deixa as suas informações, querendo saber mais da solução, e eu falo o mais rápido possível, o ideal seria em até 1 hora.
Porque após esse tempo, 80% da taxa de conversão já se foi. Então existem vários estudos que mostram isso. O processo aqui dentro de sem contato para contato realizado, ele deve ser feito no máximo em 1 hora. E aqui também ele serve muito, essa primeira etapa do sem contato para o contato realizado, eu posso falar que ela serve muito para explicar o contexto e como funciona para a gente ir andando de etapa para etapa. Porque o importante, o funil como um todo dentro do CRM, ele nos serve para que em relação ao tempo a gente consiga ter previsibilidade de vendas. Só que para isso a gente precisa ter volumetria já e tempo, obviamente, para conseguir ter clareza que os dados nos mostrem aquela previsibilidade. Mas eu quero explicar agora o porquê eu falo que tem as etapas de venda dentro do funil, existem as atividades e às vezes as pessoas confundem-se aqui dentro e acabam criando atividade como etapa de funil, o que não é o ideal, tá? Então vamos lá. Para passar de uma etapa para outra, a gente tem que fazer 3 coisas. A gente tem que avaliar 3 coisas. Ter clareza no objetivo de cada etapa. Então, por exemplo, no sem contato, a etapa sem contato, na primeira etapa, qual o objetivo? O objetivo é que a gente entre em contato o mais rápido possível com aquela pessoa para que a gente não perca aquela oportunidade. Então, esse é o objetivo daquela etapa, que a gente entre em contato. Depois disso, quais são as atividades? Então, daquela etapa que eu tenho que realizar. Toda vez que um lead cai dentro do meu CRM, vai para o meu vendedor, que está na etapa de sem contato, o ideal é que as tarefas já caiam automaticamente junto. Então, que tem que mandar um WhatsApp, que tem que fazer uma ligação, que tem que mandar um e-mail. Claro que ainda existem automações que fazem isso automaticamente, mas mesmo assim, se o WhatsApp foi automático, se o e-mail foi automático, meu vendedor tem que conseguir ligar para aquela pessoa o mais rápido possível também. Esse é o ideal, esse é o mundo ideal. Essas atividades, elas têm que estar lá dentro dessa etapa aqui. Então, caiu na etapa aqui dentro do meu funil sem contato, essas tarefas dentro de automações do CRM, elas já existem e estão lá para ser preenchidas pelas nossas pessoas, pelos nossos vendedores. Porque se eles não fazem isso, a gente automaticamente tem que fazer um alerta para o gestor comercial ou, no mínimo, passar essa pessoa aqui de forma automática para outro vendedor para que ele faça esse contato, fazendo o rodiziamento, o rodízio de pessoas, caso não seja feito aquilo que a gente propôs. E beleza, depois que a gente sabe o objetivo, a gente tem as atividades que tem que realizar nessa etapa, a gente tem que ter também o critério de saída. Como é que a gente faz? Quais são os critérios para sair para ir para a próxima etapa? No sem contato, o mais simples de todos, a gente tem que realizar o contato. A gente tem que conseguir ligação, a gente tem que conseguir uma resposta, nós temos que conseguir alguma coisa para que a gente mova. Então a gente moveu para contato realizado. Agora, quando a gente moveu de contato realizado, a gente tem que entender agora se aquela pessoa é uma pessoa qualificada. Então, na etapa de contato realizado, eu tenho que entender, essa pessoa, ela preenche os requisitos para se tornar um MQL? Então, qual é o objetivo da etapa de contato realizado aqui, para eu levar para a próxima? É que eu consiga fazer com o seguinte, essa pessoa, ela está num cargo que ela é uma decisora ou influenciadora, a empresa, ela tem um tamanho mínimo para que ela consiga comprar e adquirir meu serviço, então ela é um MQL. Então, esse é o critério de saída para a próxima etapa, entende? Então, a gente vai avaliando aqui do sem contato para o contato, já tem uma micro taxa de conversão. Agora, do contato realizado por MQL, também existe uma micro taxa de conversão. E essa taxa de conversão, o que ela pode nos dizer? Tanto ela nos diz, por exemplo, que os contatos que estão chegando para mim estão qualificados, ou não. Então, a gente sabe que a gente tem que trabalhar, talvez, na parte de marketing de uma forma um pouco diferente, para que a taxa de qualificação dessa micro taxa de conversão, ela esteja maior, entende? Beleza, e de MQL para SQL, o que eu preciso fazer? Quando eu verifico que aquela pessoa é uma pessoa qualificada, eu tenho que conseguir agendar uma reunião com o meu time comercial. Esse é o meu objetivo. Agora que eu sei que ela é uma pessoa qualificada, eu tenho que conseguir agendar uma reunião para o meu time comercial. Esse é o objetivo. Quais são as atividades? Vai depender do seu ramo de negócio, né? Então, as atividades vão ser conseguir agendar uma reunião com o time comercial, entender um pouco mais a solução da que a pessoa está precisando, entender o contexto todo. Mas, claro que isso daí sim, aqui vai depender das atividades que você faz quando consegue uma reunião com o cliente, por exemplo, num setor B2B, tá? Beleza, e critério de saída. Quando essa pessoa, ela se abriu
a possibilidade de a gente fazer uma proposta, quando a pessoa está esperando uma proposta, quando ela já tem um valor que a gente consegue colocar em cima daquele local. Então o critério de saída é, eu fiz a reunião, agora eu já tenho a próxima reunião marcada para conseguir apresentar a proposta. Então essa pessoa é a etapa de SQL, que é qualificado para a questão de venda. Beleza, só que é a pessoa qualificada para venda. Agora, quando eu inicio a negociação, é a etapa de saída do SQL para negociação. Então, agora que a gente entende que essa pessoa é qualificada para venda, que a gente já tem uma noção de quanto a gente vai colocar em cima de proposta para essa pessoa, nós podemos e devemos levar essa pessoa, porque esse é o critério de saída, de tirar de SQL para a oportunidade, para a negociação, que é a próxima etapa. Então, essa próxima etapa é onde vai acontecer, eu falo, as atividades, tá vendo? As atividades de negociação, que são a questão de follow-up, que é a questão de fazer a apresentação da proposta, que é chamar a pessoa a cada 2 dias para entender como é que está o processo lá dentro. São atividades dentro da etapa de negociação. E depois da etapa de negociação, existem apenas 2 possibilidades. Eu perdi ou eu ganhei. Então, aqui dentro, depois de negociação, eu vejo muitas pessoas colocando próximas etapas, mas não necessariamente são etapas que ocorrem depois disso. Mas, por exemplo, se a pessoa deu um loss, que perdeu aquela negociação, aquela pessoa que deu um perdido lá, ela não volta para esse funil. O ideal é que ela vá para um outro funil, um funil de recuperação, por exemplo. Ou a pessoa que deu ou ganhou, então vai para um funil de pós-venda. Entende que o CRM serve para tudo isso. Então as pessoas muitas vezes têm um funilzão configurado, mas na verdade deveriam ter vários funis configurados. E o importante dessa nossa conversa hoje é que vocês saiam daqui sabendo que vocês têm que definir com clareza as etapas que devem ocorrer no seu processo comercial. Eu dei um exemplo aqui, não é necessariamente esses, tá? Você tem que conseguir entender quais são as etapas que você deve utilizar na sua empresa, dentro do seu processo comercial, porque cada empresa tem suas peculiaridades. Porém, saiba o que é etapa e saiba que dentro de cada etapa são 3 coisas. Saber o objetivo dessa etapa, as atividades que eu tenho que realizar e qual é o critério de saída dessa etapa para a próxima etapa, né? Tenha essa clareza para que depois, em relação ao tempo, você tenha todas as microtaxas de conversão, tenha as taxas de conversão e consiga criar previsibilidade no seu fluxo. Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa para você, essa nossa conversa aqui, e deixe o seu curtir, comenta aqui também, seu joinha e até a próxima. Valeu, tchau!